Pronto. Beleza. Então, as questões que me motivaram para pensar essa relação entre ensino de filosofia e decolonialidade podem ser sintetizadas nessas três questões motivadoras, né? Porque a história da filosofia apresenta um consenso em torno de seus marcos históricos, caracterizações, autores e temas considerados relevantes. Porque a discussão acerca da modernidade ignora as questões relacionadas ao colonialismo. Porque o racismo não aparece ou surge de forma incipiente como um tema filosófico no ensino de filosofia. E para abordar essas questões, eu fui levado então a fazer uma problematização da história da filosofia como um todo. E aí, algumas outras questões que surgiram dessa problematização da história da filosofia. Primeira, quando a referência à história da filosofia como elemento essencial da formação e do ensino foi construída? Porque isso é uma coisa que a gente a gente naturalizou isso, de que uma boa formação filosófica ela é feita a partir de uma boa formação em história da filosofia, né? Só que isso é também uma construção histórica. Nem todas as formações filosóficas historicamente constituídas, pegando só o mundo ocidental como uma tradição, elas se basearam em uma formação filosófica que teria a história da filosofia como um eixo estruturante. Isso é algo muito recente, como pretendo indicar aqui logo depois. E, além disso, que características a história da filosofia comumente ensinada apresenta? Então, são duas coisas, né? Como que começou a surgir essa proposta formativa, que coloca a história da filosofia como um eixo central de formação, e mais, quais são as características dessa história? Quem entra, quem não entra, por que entra, por que não entra, né? E para poder fazer essa discussão, eu fui levado, então, a dialogar um pouco com as teorias do currículo, em especial com de um pedagogo espanhol chamado Gimeno Sacristán, que ele trabalha a noção de currículo de uma maneira mais ampla do que normalmente a gente pensa na linguagem comum como um currículo, como uma tábua de conteúdos, né? Ele vai discutir o currículo como uma seleção cultural. Então, todo currículo faz o corte de uma seleção cultural, no caso, então, trazendo isso para a filosofia, qual é a cultura filosófica que está sendo recortada? Essa cultura, ela é trabalhada a partir de determinadas condições institucionais, né? Como, por exemplo, a maneira como uma determinada disciplina se constitui em relação às outras disciplinas em um campo institucional, seja escola, universidade, e as concepções teóricas que estão, muitas das vezes, implícitas naqueles conhecimentos que são transmitidos naquilo que é pesquisado, seja no nível escolar, seja no nível universitário. Para fazer, então, uma discussão acerca dessa história da filosofia, eu fui levado a pensar um diagnóstico do ensino de filosofia, levando em consideração dois níveis, o nível médio e o nível superior. Então, estou pensando aqui o ensino de filosofia e a problemática da história da filosofia, considerando esses dois níveis de ensino. Para isso, eu fiz então uma análise de três fontes, né, de currículos. A minha pesquisa ela tem um recorte ali em termos curriculares, né, em termos temporais, de 2016 a 2018. Dei uma olhada então em 9 currículos universitários, fiz essa seleção baseada em ranqueamentos nacionais e internacionais daquelas consideradas universidades de excelência no campo filosófico no Brasil. Dei uma olhada nos referenciais legais pós-LDB, que é a grande lei que marca as mudanças em termos de ensino no país. Para isso, olhei então aquelas leis mais específicas em torno do ensino de filosofia, seus parâmetros curriculares para o ensino médio, a chamado PCN, os chamados PCN+, as orientações curriculares para ensino médio de filosofia e as diretrizes curriculares para os cursos de graduação em filosofia. E olhei também os livros didáticos, que eram, então, as principais referências até 2018, né? Que é o livro Iniciação à Filosofia, da Chauí, Filosofando, da Maria Buciarena, Maria Helena Martins, e o Fundamentos de Filosofia, do Cotrindo Fernandes. E esse recorte também ele não é aleatório, tem a ver com uma certa tradição didática que esses livros inauguram. Eles, como eu estava dizendo antes, né? São ali frutos ainda dos anos 90, início dos anos 2000. São livros que figuraram
no Plano Nacional do Livro Didático em 2012, em 2015, 2018, né? E são os livros mais distribuídos de filosofia no PNLD, né? Chega na casa de milhões, assim, alguns deles. Eu não tenho, eu tenho os dados, não coloquei aqui nas telas, né? Mas para vocês terem mais ou menos uma dimensão, são 7,5 milhões de livros didáticos de filosofia distribuídos no ensino médio, levando em consideração livros para estudantes e livros para os professores. Desses 7,5 milhões, só o Filosofando tem quase 2 milhões, né, foram distribuídos. Então, nenhum livro de filosofia na história do Brasil teve essa distribuição, né? Então, ele forma uma determinada imagem do campo, né? E também, claro, essa imagem do campo que vai se configurar nessa história da filosofia, ela vai aparecer nos referenciais, sendo indicado o que é relevante, o que não é relevante, o que deve entrar, e nos currículos, né? Porque os currículos também, a partir das suas disciplinas, vão indicar o que é filosoficamente relevante ou não. Aí, no caso das disciplinas curriculares, eu dei das disciplinas das universidades, dei uma olhada naquelas que debatem a história da filosofia, né? E que discutem temas próximos da história da filosofia. Então, considerando, a partir dessas fontes, eu fiz um pequeno diagnóstico que foi estabelecer uma cartografia do pensamento filosófico. Então, a partir daquelas 3 fontes, destacando ali quais são os autores, as correntes, as referências apresentadas, né? Vamos listar. Eu fiz a listagem desses autores, desses temas, e depois fiz o exercício de tentar localizar geopoliticamente esses autores, esses temas. E a gente chega nessa cartografia do pensamento filosófico quando a gente faz o recorte na filosofia moderna, ou seja, nas fontes legais, nos currículos, nos livros didáticos, o que é considerado filosoficamente relevante para o período moderno é aquilo que está nessa parte cinza do mapa. Todo o restante é espaço de não filosofia, segundo essas fontes, segundo aquilo que a gente pesquisa, que a gente ensina. Então, se vocês pensarem ali em filosofia moderna, o que a gente estuda? Descartes, Bacon, vai pegando ali até Kant, Hegel, Bentham, né? Locke, vai pegando esses caras, vai todo mundo encaixando nessa Maquiavel, Erasmo, Montaigne, vai todo mundo encaixando na Europa e no miolinho da Europa, que exclui, inclusive, a Portugal aqui, né? Aqui também, aqui sai um errozinho aqui, a Espanha também não está contemplada, não. Aqui tem um errozinho aqui no mapa, mas enfim. Então, toda essa parte branca é considerada como não relevante do ponto de vista filosófico. Aí eu fiz essa brincadeira também, fazendo um recorte da filosofia contemporânea. Aí aparece assim o mapa, um pouco mais colorido, né? Só que ainda com muita parte branca. E dá uma certa ilusão, né? Porque o miolinho aqui da Europa, ele está contemplado. Aí entra Estados Unidos, entra Austrália, um autor como Peter Singer aparece como referência, né? Estados Unidos com a tradição pragmatista. Aí tem todo. Aí a Rússia engana, né? Porque é enorme. Então parece que o mundo está bem colorido filosoficamente. Só que os autores que aparecem quando se fala de Rússia é ligado à tradição marxista. Lenin, né, Trotsky, etc. E aqui vocês percebam que tem um pedaço da África que está pintado aqui, né, em preto, que é a Argélia. Só que filósofo argelino a gente estuda? Na verdade, isso aqui entra por conta do Derrida e do Camus. Só que ninguém coloca Derrida e Camus numa tradição argelina filosófica, é uma tradição francesa. Um existencialista, outro pós-estruturalista, etc. Então, a gente tem ainda, nessa cartografia do pensamento, aquilo que vai ser trabalhado pelo Henrique Dussel e pelo Aníbal Quirrano, que são referências que eu vou utilizar para fazer a crítica ao ensino de filosofia, que é a colonialidade do poder e o eurocentrismo, pensamento filosófico, tal como ele é ensinado e pesquisado. Algumas constatações, então, sobre o ensino de filosofia, levando em consideração esse diagnóstico, né? Ausência ou presença incipiente de abordagem acerca do racismo. Quando a gente olha os temas que são destacados, o racismo não aparece como um tema filosófico de relevância. Isso tem mudado mais recentemente, mas quando a gente ainda olha, é ainda um tema pouco trabalhado.
a ausência de filósofos latino-americanos, africanos e asiáticos e de seus respectivos conceitos e textos. Então, quando a gente pega assim um livro didático, que às vezes vai trazer um texto filosófico para poder ser discutido, um trecho, né, de um texto filosófico. Não vai aparecer um trecho de um texto filosófico de um latino-americano, africano ou um asiático, nessas fontes que eu consultei. Pouca referência às histórias, aos movimentos, às obras e às ideias de contextos fora da Europa e dos Estados Unidos, o que aparece não só sendo citado, mas inclusive na iconografia que é apresentada, né? Normalmente são imagens, quando vai falar revolução, que é um tema de filosofia política importante. Qual revolução é retratada? Qual é citada? A Revolução Francesa, Revolução dos Estados Unidos, Revolução Inglesa, Revolução Russa e só. Presença de uma visão iluminista romântica dos filósofos como heróis da razão. Então, os filósofos aparecem sempre acertando e nunca errando, né? Nunca ajudando a produzir ideologias também. Pouquíssima presença da reflexão filosófica elaborada por mulheres. Quando aparece, normalmente aparece Hannah Arendt e Simone de Beauvoir. Aí a Simone, de maneira muito lateral, por conta do Sartre, aí lembra que ela existe, coloca lá. E a Arendt, porque quando vai discutir totalitarismo, ela é uma referência. E só, basicamente. Então, diante dessa constatação, qual que é o problema que aparece? Né? Um problema epistêmico da colonialidade, do eurocentrismo, da historiografia filosófica. Porque isso é uma coisa muito curiosa. Né? A gente tem, na nossa formação, uma preocupação e um apreço com a história da filosofia, mas a gente não faz uma discussão historiográfica da filosofia, muitas das vezes. Então a gente vai lá e não estuda, não faz a análise da história que nos é contada. Quais são os seus parâmetros, seus fundamentos, o que entra, o que não entra, por que não entra. Não é? Tanto que a gente nem tem nos currículos uma disciplina sobre uma disciplina nem optativa chamada historiografia da filosofia. Mas a gente tem uma série de histórias da filosofia. História da filosofia antiga, 1, 2, 3. Medieval, 1, 2, 3. Moderna, contemporânea. Mas muitas vezes a gente não discute os fundamentos dessa historiografia. E isso tudo, então, ao constatar esses problemas, me levou a analisar as heranças do século XIX. E destaquei em duas heranças, né? O que eu chamo de herança historiográfica, e aí fronteiras hegelianas, porque o Hegel é um símbolo dessa herança historiográfica. Ele, claro, não é o cara que formata tudo, mas ele está num determinado desenvolvimento historiográfico, no qual ele é uma culminância, que apresenta suas contribuições e ajuda a criar uma imagem da história da filosofia que a gente ainda tem hoje, e também uma herança institucional, que é quando no século XIX, do ponto de vista institucional, considerando as universidades, sobretudo, a filosofia ganha autonomia disciplinar e estabelece um cânone. Então, a gente tem ali uma mudança na feição institucional da filosofia a partir do século XIX, que é a feição que nos caracteriza atualmente, em grandes linhas. Aqui, só para poder destacar os conceitos de colonialidade e eurocentrismo, né, do Quijano e do Dúcio, as fontes que eu me baseei como esse recorte teórico. E eu quero agora apresentar para vocês algumas dessas histórias e fronteiras. Né? Fiz aquela brincadeira com o mapa, agora vamos fazer a brincadeira com a história, o que entra, o que não entra e tal. Aqui tem um pequeno recorte do Hegel, e por que o Hegel é importante? Né? O Hegel ele vai ser importante porque, do ponto de vista institucional, ele é um cara que ajuda a formatar isso que a gente chama de história da filosofia. Ele vai dar sistematicamente cursos de história da filosofia, algo que não existia na universidade até então. Então, isso que a gente tem hoje, que é muito comum, muito natural, não existia até a época do Hegel. Ele é um dos caras que vai ajudar e vai ser sistemático, né? E ele vai escrever uma obra, que é a História da Filosofia, que na verdade ele escreve ali a introdução, vai fazendo modificações nessa introdução, e o que a gente tem hoje, além da introdução, que é de próprio punho dele, são as anotações dos alunos, que configuram a chamada História da Filosofia do Hegel. E ao formatar a história e ao escrever essa história da filosofia, ele vai dando os contornos a ela, vai estabelecendo suas fronteiras. E esse pequeno recorte indica essas fronteiras, que são as que a gente tem
na chamada história da filosofia canônica, a história da filosofia ocidental que a gente normalmente estuda nas universidades. Então, aqui, muito rapidamente, né, o Hegel vai distinguir a filosofia em 3 períodos: da filosofia grega, da filosofia do tempo intermédio, da filosofia do tempo moderno. O primeiro período começa com Tales, se estende até o apogeu da filosofia neoplatônica em Plotino, no século III a.C., e sua ulterior continuação e evolução por meio de Próclo, no século V, até a extinção de toda a filosofia. Aquilo que normalmente a gente vai estudar, né? Filosofia que começa com Tales, vai até Plotino. Filosofia antiga. Aí depois vem o segundo período, da Idade Média. Então, filosofia medieval, dos autores escolásticos. Historicamente, merecem também ser mencionados os árabes e os judeus. Ou seja, filosofia medieval, tem a patrística, depois a escolástica como ponto alto, e faz alguma mençãozinha lá, algum autor árabe e judeu, mas a gente passa batidaço, muitas das vezes estudando filosofia medieval, pega Agostinho, pega Tomás de Aquino e acha que isso é tudo, né? E aí esquece de Maimônides, Avicena, Averroes, que são autores fundamentais para o próprio escolástica latina. E o terceiro período, a filosofia dos tempos modernos, que consolida-se no tempo da Guerra dos 30 Anos, século XVII, com Bacon, Jacob Böhme e com Descartes, o qual começa com a distinção contida no Código Ergo Sum. Então, essa ideia, né, de que a filosofia moderna começa com Descartes, com o Código Ergo Sum, ou com debate, racionalismo, empirismo. Aí o Hegel dá uma puxada de sardinha aqui para sua nacionalidade, além do Bacon e do Descartes, põe o Jacob Böhme ali também como uma figura relevante para o início dos tempos modernos. Mas vocês veem essa divisão, uma divisão clássica que a gente encontra expressa nos currículos, que a gente vai encontrar nos livros didáticos, que a gente vai encontrar nas referências bibliográficas. Agora, qual que é o problema disso, né? O problema é que essa herança historiográfica ela acaba estabelecendo uma cartografia da razão excludente. Quando eu mostrei aquele mapa da filosofia moderna, é para poder ilustrar um pouco isso, né? O que está presente e o que essa razão historiográfica hegeliana exclui. Como eu já tinha destacado antes, né, a história da filosofia, entrando em cursos e como componente universitário, é uma coisa que começa no século XIX, que tem uma atuação institucional importante do Hegel nisso, tanto dando as disciplinas, quanto criando a bases para essa história da filosofia, que a gente vai ainda ver. E, além disso, o Hegel é um cara que ilustra também uma identificação da filosofia com sua história. Então, no trecho ali da introdução à história da filosofia dele, né? O conjunto da história da filosofia é um progresso sucessivo em si necessário, em si racional e determinado a priori da sua ideia. Portanto, isto é o que a história da filosofia tem de apresentar como exemplo. Então, essa preocupação, né, que a gente vai encontrar, inclusive, em documentos, em textos teóricos, de falar, não, a filosofia tem uma relação especial com a sua própria história. Isso é o que vai determinar, isso é o que vai especificar a filosofia diante de outros conhecimentos, etc. Isso é uma ideia que nasce no século XIX. E o Hegel é um cara que vai ajudar a fundamentar essa ideia. E ele vai não só fundamentar essa ideia, que a filosofia tem uma relação especial com a sua própria história, como vai institucionalmente trabalhar para que isso seja efetivado, dando os cursos de história da filosofia, quanto vai escrever uma história da filosofia, dando então os contornos historiográficos e geopolíticos dessa história. Agora, isso tudo faz parte, o Hegel como um grande símbolo, né, que estou tomando aqui, de uma reorganização histórica da filosofia. Então, a maneira como se contava a história da filosofia até o século XIX começa a mudar. E alguns autores importantes, além do próprio Hegel, nessa dinâmica, o Hegel é quase que um cara onde deságua esse movimento de reformulação historiográfica, que é antecedida por Kant, por Meilers, Schindemann e Tennemann. São autores citados pelo Hegel, por exemplo, na sua História da Filosofia. Kant não escreveu uma História da Filosofia, mas ele esboçou os contornos de uma História da Filosofia que vão ser trabalhados por historiadores subsequentes, como o Schindemann e o Tennemann, né? O Meilers é um cara que vai ser, Christoph Meilers, é um cara que hoje a gente nem sabe quem que é esse sujeito, né? Mas é o iluminismo lado B, digamos assim, né? Então, tem um iluminismo tal, ideia de esclarecimento e tudo mais, só que o Meilers é um cara que vai ajudar a fundamentar, como o Kant também vai, mas a gente esquece isso do Kant, o chamado racismo científico.
no final ali, do século XVIII, início do século XIX. Né? Esse Meines, por exemplo, vai ser um cara estudado pelos nazistas depois, lá no século XX ainda. Vai ser um dos formuladores da história da filosofia, um dos formuladores da antropologia também. Enfim, estou falando aqui de maneira muito rápida, mas eu indico depois algumas referências que trazem isso de maneira mais detalhada. Algumas implicações, então, né? Que eu chamo de implicações hegelianas, dessa maneira de se conceber o ensino de filosofia. Né? Fixa a história da filosofia como essencial à formação filosófica e cria a narrativa histórica que caracteriza a filosofia. Assim, institui a forma, a referência peculiar da filosofia à sua história, o que a distinguiria dos demais conhecimentos, e o conteúdo, o cânone filosófico a ser estudado. Os resultados: uma cartografia da razão excludente, uma história da filosofia que é eurocêntrica, marcada pela colonialidade, pelo racismo e pelo sexismo, a reprodução das fronteiras históricas e das demarcações epistemológicas hegelianas em textos especializados e didáticos. Eu tenho alguns exemplos aqui, mas na tese eu vou trabalhando isso muito mais. E o estreitamento das experiências filosóficas do mundo, que é considerado como filosoficamente relevante, só aquele miolinho ali europeu que a gente viu. Então, há vários problemas dessa narrativa histórica. Eu vou passar muitas pinceladas aqui, alguns deles, né? Pegando período antigo, medieval e moderno. Né? Em relação ao período antigo, qual é o problema dessa história da filosofia canônica, né? Que tem os traçados hegelianos? Um helenocentrismo, que compreende que a filosofia nasce na Grécia, se desenvolve na Grécia, e todo o resto é mitologia, é um pouco religião, é uma sabedoria no sentido de muitas aspas, mas não filosofia. Um orientalismo, então uma visão estereotipada do Oriente, né? Por exemplo, do pensamento filosófico, seja na Índia, na China, no Egito, em outros locais. Uma cisão radical entre filosofia e religião, como se fossem coisas completamente antagônicas, esquecendo que na própria tradição ocidental essa relação ela é muito mais promíscua entre filosofia e religião. Haja vista o pitagorismo, o próprio neoplatonismo, o neoplatonismo, né? E a noção de gênio criativo dos helênicos, né? Assim, beleza, os gregos até beberam de conhecimentos egípcios, né? Talvez de outros povos, mas transformaram aquilo em uma coisa tão nova que é radicalmente diferente. Então, os gregos são a grande exceção, um gênio criativo. Essa noção é muito presente nos livros didáticos, em algumas bibliografias especializadas, né? E quem me ajudou a ver isso foi esse autor chamado Peter Parker, que escreveu a obra África, Ásia e a História da Filosofia, o Racismo na Formação do Cânone Filosófico, de 1780 a 1830. É uma obra espetacular que ele conclui o seguinte, né? A exclusão da África e da Ásia da história da filosofia por Hegel foi a culminação de um movimento dentro da filosofia acadêmica que vinha ganhando força por 2 décadas antes de o filósofo dar seu primeiro curso sobre a história da filosofia em 1805. O que o Peter Parker vai fazer, e olhando, né, as histórias da filosofia, os manuais que eram utilizados no ensino filosófico, tal, nesse contexto, é mostrar que haviam critérios racistas embutidos na narrativa histórica do Maines e de historiadores kantianos. Então, quando os caras fazem, na Grécia aqui, os caras inventaram uma coisa radicalmente nova. Quando você vai ver qual que é, onde que o cara está fundamentando isso, porque é um povo branco, bonito, inteligente, enquanto o outro é um povo preto e sem inteligência e feio. Coisas que vão estar no Maines, coisas passadas que vão estar presentes em Kant e em outros autores. Só que essas aberrações não chegaram hoje, depois elas foram sendo apagadas ao longo do tempo. Mas o contorno histórico se manteve. Né? E o Peter Parker vai indicar, então, que em todos os períodos da história da filosofia hegeliana, além de uma unidade dialética, tem uma unidade racial na história da filosofia. Né? Bom, aí uns exemplozinhos aqui, né? Vou pegar só dois. Isso aqui é do Jäger, né? Um autor fundamental para a história da filosofia antiga, né? O Jäger, ele vai dizer que cultura só começa com os gregos. Vou destacar aqui essa parte. É claro que ele vai falar, não, cultura, todo mundo ali tem, no sentido de uma produção de artefatos, de ideias, porém,
a cultura como um ideal regulador, racionalmente estruturado, só os gregos têm. Nenhum outro povo da antiguidade tem. Essa é uma coisa que vai estar nesses autores lá do século XIX, que vão reescrever a história da filosofia, vai estar no Hegel, vai estar presente no Hegel. Um outro exemplo aqui, para não falar que a gente está pegando só alemão. Aqui um pós-estruturalista que tem nada a ver com Hegel, né? Deleuze e Guattari. Quando eles, no livro que é Filosofia, vão dizer, pode-se falar de uma filosofia, eu já coloco entre aspas, chinesa, hindu, judaica, islâmica? Sim, na medida que um pensar ocorre sobre um plano de imanência que pode ser povoado tanto de figuras quanto de conceitos. E, no entanto, a filosofia foi uma coisa grega, embora trazida por migrantes. Para que a filosofia nascesse, foi preciso um encontro entre o meio grego e o plano de imanência do pensamento. Fora esse linguajar que eu acho muito maçante do Deleuze e Guattari, mas percebo que os contornos geográficos, a história da filosofia é a mesma. Os gregos inventaram coisa completamente nova. A filosofia só poderia ter nascido lá. Ainda que eles falam, embora trazido por migrantes. Ué, o negócio foi trazido por migrantes, mas é uma coisa grega. E a gente tem um exemplo didático aqui, né, para poder mostrar isso, de um livro que é muito bom, que é um livro que estava no Plano Nacional do Livro Didático em 2018, mas que fala coisas desse tipo. A abstração dos gregos era justamente uma característica que os diferenciava no estudo da matemática. Abstrair significa tomar distância de situações particulares, concretas, a fim de tentar entender e exprimir o princípio explicativo arquaico que está por trás dessas mesmas situações particulares. No caso da pirâmide, enquanto os egípcios precisavam subir nela para medi-la com réguas, Tales aplicou uma relação numérica abstrata e já conhecida e calculou a altura da mesma pirâmide. Você vê que foi os egípcios que construíram as pirâmides para poder calcular a altura delas, precisavam subir nelas e medir com régua. Enquanto Tales, que aprendeu o cálculo, que já era conhecido, só vendo a sombra calculou. Logo, a abstração é uma coisa grega. Caráter prático é uma coisa egípcia. Agora, aquele troço está ali, tem quase 5.000 anos que está em pé. Eu não sei se medindo com a reguinha ficaria em pé. Estou percebendo assim como que é uma coisa que quando você olha de uma outra perspectiva, você começa a identificar, não, mas tem uns probleminhas aqui nessa contraposição que vai sendo feita. E aí eu tinha também problemas com o período medieval, né? Que acaba tendo uma significação mais histórica e filosófica na visão hegeliana, tem os demarcadores teóricos como a patrística e escolástica e o destaque para a escolástica latina, né? O Hegel chega a dizer sobre a filosofia árabe, né? No entanto, o que acerca dela temos que dizer se refere mais à conservação puramente externa e ao transplante da filosofia. Uma descrição especial da filosofia árabe oferece pouco interesse e, por outro lado, seria supérflua, já que o fundamental dela também é comum à filosofia escolástica. Por isso a gente não estuda Avicena nem Averroes, vai direto para Tomás de Aquino, porque, afinal de contas, o essencial está lá. Aí tem um autor, que é o Alain de Liberat, que é um historiador de filosofia medieval, que aponta o problema do eurocentrismo com relação à Idade Média. Né? Um destaque aqui numa passagem dele. No fundo, a visão de Idade Média confunde-se com o que é chamado Ocidente cristão. Ela está nele centrada. E o que não é simultaneamente ocidental e cristão é posto à margem, considerando-se apêndice exótico sem legitimidade própria. Assim rejeita-se o que é cristão, mas não ocidental, quer dizer, os cristãos do Oriente, o que é ocidental, mas não cristão, ou seja, os árabes e os judeus. Dessa forma, a Idade Média é confiscada em proveito de um só grupo, os ocidentais cristãos e os cristãos ocidentais. Por isso que a gente acaba estudando a patrística latina e a escolástica. Enfim, agora alguns problemas da narrativa histórica com relação à modernidade. Trabalhando com essas duas noções, né, de modernidade e colonialidade, eu fiz esse quadro, tentando esquematizar o que a gente estuda, o que entra, em termos de fontes, currículos, material didático, está na coluna aqui modernidade, e a coluna colonialidade é aquilo que sustenta essa modernidade, mas que a gente acaba não estudando, ignorando. Então, se por um lado tem um debate acerca da liberdade, e isso é um tópico importante em termos de filosofia moderna,
a gente passa batida a discussão sobre a escravidão racial, esquecendo que muitas das vezes os mesmos filósofos que defendem a liberdade são os que vão defender a escravidão na modernidade. De um lado, há uma ênfase na reforma protestante e um esquecimento da contra-reforma católica, que é tão fundamental para entender a configuração cultural e pedagógica no Brasil. Por exemplo, haja visto os jesuítas, né? A revolução científica, por um lado, a gente estuda, e o raço estudioso a gente esquece, sendo que ele dá uns contornos importantes do que foi feito de filosofia durante uma parte significativa da filosofia colonial aqui no país. Se por um lado a gente estuda o Renascimento como uma das fontes da modernidade, esquece a segunda escolástica, de autores como Bartolomeu de las Casas e outros que vão justamente debater problemas relacionados ao colonialismo. A legitimidade ou não do domínio sobre a terra, do domínio sobre os povos, da escravidão, questões antropológicas. Se na modernidade a gente dá ênfase a grandes correntes teóricas como racionalismo e empirismo, a gente acaba esquecendo de trabalhar a filosofia colonial, escolástica e barroca. De um lado, há uma discussão sobre os estados nacionais, todas as teorias listas, mas se esquece que a maior parte do mundo era colônia. Como você vai falar de contratualismo no contexto colonial? O destaque, quando a gente fala de revoluções, sempre é destacada a Revolução Inglesa e Francesa e se esquece, por exemplo, da Revolução Haitiana, que foi uma revolução, ao mesmo tempo, anticolonial, anti-escravista e antirracista, estabelecendo um novo código constitucional que transformava a categoria negro, que antes era considerado ontologicamente inferior, em critério de cidadania. Porra, isso é uma mudança do ponto de vista político e jurídico impressionante, mas que a gente passa simplesmente batido. E se por um lado a gente estuda o iluminismo e a ilustração como essa ponta de lança das ideias modernas, a gente esquece que o mesmo iluminismo, os mesmos autores iluministas, muitas das vezes ajudaram a forjar categorias do racismo científico ou do racialismo. O próprio Kant, o próprio Hegel, ou mesmo o autor, o mesmo Rousseau e outros, né? E acaba esquecendo também todas as filosofias ameríndias e africanas, né? Consideração. Aqui é só para dar um, se você quiser ver um exemplo rapidinho de um autor, porque beleza, falar mal do Kant, falar mal do Hegel fica até mais fácil, né? Agora, um autor muito mais querido, como o Rousseau, talvez, também é o cara que tem suas luzes e sombras, ao mesmo tempo que é um cara que faz uma revolução do ponto de vista político com o contrato social e do ponto de vista pedagógico com o Emílio também vai estar eivado de ideias preconceituosas que vão ser veiculadas pelo Rousseau, né? E que vão expressar essa dimensão de colonialidade, eurocentrismo e racismo. Então, nessa passagem que está aqui destacada, é o momento em que o Rousseau está escolhendo quem ele deve educar. No caso, o Emílio, né? Só que aí ele vai dizer que o Emílio tem que ser escolhido em uma região de clima temperado. Não pode ser num lugar nem muito quente, nem muito frio. Então, nem os negros. Por quê? Porque nem os negros, nem os lapões têm a inteligência dos europeus. Isso é textual, está lá no Emílio. Assim se pretende escolher que meu aluno seja um habitante da Terra ou escolherei uma zona temperada, na França, por exemplo, mais do que em outro lugar. Então, a gente está falando de um cara que escreveu uma obra que é fundamental do ponto de vista político-pedagógico, mas que essa obra ela não é voltada para todo mundo, apesar do iluminismo falar que sim. Gente, só um minutinho aqui, eu falei com vocês que eu ia ter que interromper para entregar a chave. Vou dar uma interrompida aqui rapidinho, tá bom? Aí, 30 segundinhos, já tô voltando.
Aí, retornei, gente. Valeu. Ixi, tô vendo que o tempo aqui tá corrido. Vou ter que dar uma acelerada aqui, né? Só nos fundamentos, nem que cheguei ainda no livro didático. Mas, enfim, muito rapidamente, né? Como eu falei que tinha uma herança historiográfica, que foi o que eu apresentei aqui em contornos muito largos, essa herança historiográfica, ela se ancora em uma herança institucional, que é essa mudança na cara da filosofia institucional, que tem ali como um modelo importante a reforma universitária alemã. Então, o iluminismo, que vai ser a corrente teórica que vai fundamentar a reforma universitária alemã, ele vai ser muito importante porque ele vai legar a gente uma certa característica disciplinar da filosofia que se mantém ainda hoje. E que legado disciplinar é esse? A ideia que a filosofia é o cânone, que é o cânone compreendido, então, como compêndio das condições de exercício legítimo da profissão filosófica, que fixa limites, caracteriza e define o que é ou não filosofia. Isso aqui eu estou me baseando em um autor chamado Eduardo Rabossi, que é um argentino, que escreveu esse livro muito interessante chamado No Começo Deus Criou o Cânone, Bíblia Berolinensis, onde ele vai discutir esse legado disciplinar do idealismo, como mesmo depois que o idealismo não tenha sido mais a corrente teórica em voga nas universidades, ele configura de tal maneira que a gente compreende como filosofia, que, passada a moda idealista, esse legado disciplinar se mantém, mesmo que a gente tenha outras ondas teóricas. E uma das características, então, desse legado é a seguinte, né? O cânone profissional consagrou a autonomia da filosofia e seu caráter secular, identificou os valores cognoscitivos e práticos que deve defender, afirmou o caráter universal e necessário do conhecimento filosófico, indicou àqueles que filosofam a tarefa de ser guardiães da racionalidade, insistiu na supremacia cognoscitiva do saber filosófico e lhe atribuiu, ademais, uma história própria. Então, a autonomia disciplinar da filosofia, a filosofia não tendo mais que bater continência, por exemplo, para a teologia. A quebra dessa ideia de uma faculdade inferior de filosofia e as faculdades superiores, que era teologia, filosofia, que era teologia, medicina e direito, né? A configuração medieval de universidade, ela é quebrada com essa reforma institucional a partir da Universidade de Berlim, que propõe aquilo que a gente vai compreender como a universidade moderna. E nesse momento, a filosofia ganha essa autonomia disciplinar, ela é compreendida muitas vezes como o suprassumo do conhecimento racional, coisa que a gente vai ver expressa em textos, por exemplo, de Hegel, Schelling, Fichte, Kant, e vai, nesse momento também, aquela mudança historiográfica que estava ocorrendo, ela ganha uma inscrição institucional quando a filosofia ganha autonomia com relação às outras áreas, e essa autonomia é justificada, inclusive, a partir de uma história própria, que deve ser ensinada e transmitida. Bom, considerações, então, acerca do ensino de filosofia, né? Algumas considerações finais para a gente passar para outra dimensão, que é a do livro didático, né? Que a filosofia ensinada em universidades e escolas repete uma história provincial de filosofia criada no século XIX, marcada pela colonialidade e o eurocentrismo, invisibiliza problemas, conceitos, textos, personagens e histórias divergentes, e a necessidade de descolonizar o ensino de filosofia, o que implica desconstruir esse cânone filosófico, essa história, e reconstruí-la sobre outras perspectivas, né, não eurocêntricas. E é nesse sentido que o livro Filosofia, Confluências e Perspectivas é um contributo do ponto de vista didático, né? Então, vou falar aqui de algumas características desse livro e apontar onde que a filosofia brasileira vai aparecer, né? Então, nessa tela, vocês têm ali duas imagens que são as duas capas. O conteúdo é o mesmo, só muda as capas, né? Então, assim, nas escolas públicas, vai estar essa capa versão PNLD. Então, em algumas escolas, vocês vão ter o livro didático com essa capa, e se alguém vai procurar no site da editora, tal, para comprar no mercado privado, vai ter essa capa versão mercado privado ali. Mas o conteúdo é o mesmo, só muda a capa, por uma questão mercadológica ali da editora.
E esse livro, então, ele parte de uma concepção filosófica decolonial, ou seja, dialogando com isso que a gente chama de pensamento decolonial, do ponto de vista pedagógico, de uma pedagogia libertadora, então referências ali a Paulo Freire e a Bell Hooks, sobretudo, e do ponto de vista metodológico, aborda o ensino de filosofia a partir de determinados problemas, então uma perspectiva problematizadora, né? Uma obra, como eu já tinha dito antes, de autoria coletiva, são 12 autores e autoras, né? E essa autoria coletiva, ela se expressou desde a sua concepção, quando a gente pensou, tá, teve o convite da editora para poder escrever uma obra de filosofia. Como que a gente vai fazer? Quantos capítulos, quais temas, como vai ser organizado? Isso tudo foi pensado coletivamente. A escrita também foi uma escrita coletiva, né? É claro que a gente se dividia por capítulos, etc. Mas todos os capítulos eram escritos, pelo menos, a quatro mãos. E também na hora da revisão. A revisão era feita também entre os pares, mais de uma pessoa revisando os capítulos, né? Então, foi uma iniciativa, um trabalho feito coletivamente a partir dessas concepções filosóficas, pedagógicas e metodológicas, e levando em consideração, então, essa articulação de mais de uma pessoa para trabalhar cada parte. E aí o livro é um livro didático voltado para o ensino médio, que parte dessas concepções teóricas e apresenta algumas características comuns de livros didáticos. Vou destacar aqui algumas, né? Os livros têm alguns recursos, são abertura de unidades, determinados boxes, atividades e tudo mais. E aqui eu gostaria de destacar em quais partes desse livro didático vai aparecer a filosofia brasileira, né? Seja trabalhando temas, autores, textos, etc. Então, tem uma parte do livro chamada Ferramentas da Filosofia, que é onde, ao final de cada capítulo, é trazido um texto filosófico mais longo, para poder ser lido, estudado e debatido com os alunos, não é? Nesse texto vão aparecer alguns textos de filósofos brasileiros. Perfil, que é um box criado quando a gente apresenta ou quer dar destaque a um autor ou a uma autora. Então, você dá destaques a alguns autores e autoras brasileiras. Para retomar uma sessão de exercícios, que faz uma revisão do que foi trabalhado no capítulo. Ora, o exercício é a hora que você avalia. O conteúdo do que é avaliado diz da significação que você dá, da relevância que você dá ou não àquele conteúdo. Então é importante que nas atividades apareçam também aqueles conteúdos que a gente quer valorizar, que estão fora dessa história canônica. Nesse momento também vão aparecer exercícios que trazem textos, temáticas de autores e autoras brasileiras. E há uma outra seção, que é a escrita filosófica, que é uma atividade, então, de escrita que trabalha com vários gêneros textuais, e algumas dessas atividades a gente traz a exemplificação do que é um gênero textual está sendo trabalhado, trazendo, então, um exemplo de alguns autores e autoras brasileiros. Então, para poder indicar que a filosofia brasileira aí vai aparecer nesses vários momentos ali do texto. E o que a gente tem, então, nessa obra? É uma obra que tem 24 capítulos, divididos em 6 unidades, e que tem alguns destaques. Um destaque importante é um equilíbrio maior entre filósofos e filósofas, então a presença grande de filósofos em todos os capítulos, mas sendo apresentadas as suas ideias, os seus textos, etc., né? E não assim uma coisa lateral, igual muitas das vezes a gente vê falando de Simone de Beauvoir, porque tem o Sartre, existencialismo, tem uma figura chamada Simone de Beauvoir e vai para fora. Não, aqui se vai citar Simone de Beauvoir, as outras ou autoras brasileiras, vai aparecer as suas ideias, seu rosto, seu perfil, seu texto, né? Ordem dos temas. Então, é muito comum que nos livros didáticos a gente tenha a estética sendo relegada aos últimos capítulos do livro didático. E aí, quem está ali na lida da escola, muitas das vezes pega ali o livro didático do primeiro capítulo até o último. Aí, se der tempo, chega até o último. E esse último é quando está a parte da estética. Então, a estética costuma ser muito relegada. O que a gente fez foi, ainda que o livro ele permita você passear pelos capítulos sem seguir a ordem inicialmente proposta, a gente fez questão de trazer a estética para o meio do livro.
e não para os capítulos finais. Porque aí, se o professor ou a professora for seguir o livro do capítulo 1 até o 24, ele vai passar pela estética em algum momento. Ele vai deixar como uma reflexão menor do ponto de vista filosófico, né? A inclusão de novos temas, como o tema da filosofia da educação, que é uma coisa que não é trabalhado nos livros didáticos, e que, no caso da filosofia brasileira, a gente tem uma tradição muito importante de reflexão em torno da educação, né, do ponto de vista filosófico, autores como Anísio Teixeira, Anísia Floresta, Paulo Freire, né, dentre outros. Trabalha com textos filosóficos canônicos e não canônicos. Então, tem Platão? Óbvio que tem, é o autor fundamental, mas vai ter também Paulo Freire. Tem Nietzsche? Vai ter Nietzsche, mas vai ter também Matias Aires. E assim a gente vai trabalhando, né? E também uma diversidade de gêneros literários. Foi uma preocupação de tentar, ao trazer os textos filosóficos, trazer também a diversidade literária desses textos. Isso significa ter ensaio, aforismo, diálogo, tratado, carta, como textos filosóficos que são apresentados aos estudantes. E a filosofia brasileira, ela vai aparecendo ao longo do texto, seja em determinados problemas, temas, conceitos, autores, textos e atividades. Aí eu fui fazendo alguns pequenos destaques de algumas partes aqui, né? Bom, primeiro, isso aqui, quando você abre o livro didático, a primeira coisa que vai aparecer é um mapa. A gente brinquei com o mapa lá antes, a gente também brincou com o mapa aqui. Só que aqui a gente, inclusive, inverteu, entre aspas, o mapa, né? Colocou ele de cabeça para baixo para poder indicar qual é a nossa perspectiva. E ao indicar o mapa, a ideia foi tentar mostrar que a filosofia ocorre em qualquer lugar do mundo. Por isso você tem aqui as indicações de cada continente e uma listagem dos autores e das autoras. Então, todas as 5 partes do mundo estão aqui presentes. Não estão todos os autores. Aqui, a listagem que está aqui nesse mapa são só de alguns dos autores e autoras. Tem muito mais que são trabalhados. Então, pegando aqui no caso da América do Sul, vai aparecer como autores brasileiros. Paulo Freire, Ailton Krenak, Newton da Costa, Nego Bispo, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, para poder citar alguns. Mas aí vai ter gente de tudo quanto é lugar, da África, da Europa, da Ásia, da América Central, da América do Norte, da Oceania, né? E aqui a gente tem, então, o primeiro capítulo do livro, que vai apresentar a filosofia, mas já faz a problematização sobre a ideia de uma filosofia única, de uma história única da filosofia. Por isso já brinca ali, filosofia, filosofias. E a pergunta logo de início, a filosofia tem uma origem? E aqui a gente vai começar a problematizar a noção muito comum de uma origem grega da filosofia, que é uma das origens possíveis. Existe filosofia em outras partes do mundo antigo também. Então, isso que a gente vai brincar aqui e destacando algumas dimensões que também são importantes para pensar a partir da filosofia brasileira, como a dimensão da oralidade, né? Filosofia tendo o fazer filosófico, podendo ser um fazer que é feito na forma escrita, mas também na forma oral. Aqui, o caso clássico Sócrates, mas a gente vai trabalhar também outros autores e autoras aqui ao longo da obra. E eu destaquei aqui uma pequena passagem que indica uma concepção muito alargada de filosofia que a gente assume, que dialoga muito com as noções também que estão presentes no trabalho do Margucci, né? Então, brincando ali com o Wittgenstein, em um determinado momento do primeiro capítulo, a gente fala, até inspirado em Wittgenstein, podemos dizer que, em vez de apontar algo comum a tudo o que chamamos de filosofia, dizemos que as distintas maneiras de fazer filosofia estão aparentadas de modos diversos. E por causa desses parentescos, chamamos todas essas formas de filosofia. E daí a gente vai apresentar 4 noções de filosofia, né? E depois vários estilos literários que são filosóficos, para poder quebrar essa noção unívoca e que é muito frágil de filosofia. Aqui ainda do primeiro capítulo, para poder indicar momentos que vão aparecer na filosofia brasileira, a gente tem aqui uma primeira página que fala dos estilos literários na filosofia, a gente destaca 7 no total na obra, e quando a gente vai apresentar a escrita filosófica, o exercício de escrever um texto filosófico, a gente traz como um exercício a escrita de um aforismo. Bom, a gente poderia colocar um Nietzsche aqui,
Só que a gente resolveu colocar o Matias Aires. Fala assim, sabe o que é um aforismo? Olha aqui. E aí apresenta um aforismo do Matias Aires, Reflexões sobre a Vaidade dos Homens. E coloca a proposta, agora escreva um aforismo inspirado, tal, mais ou menos no estilo do Matias Aires. Que é uma maneira de você ir introduzindo a filosofia. E olha, no capítulo de abertura. Veja só que nesse capítulo de abertura ele problematiza a ideia de uma origem única, vai trazendo a diversidade de estilos, traz aqui um autor brasileiro já para poder falar, pô, para nem começar essa discussão, existe filosofia ou não no Brasil? Tem, tá aqui, ó. A gente já traz um autor. E também tem uma outra dimensão aqui, que é a iconográfica, né? Mostrar que a filosofia tem rosto de mulher também. Por isso a gente, em vez de colocar como exemplo aqui de uma imagem ilustrativa das confissões, podia botar o Santo Agostinho. A gente falou, não, vou colocar a Angela Davis, que escreveu uma autobiografia filosófica. Né? Então, um pouco essa brincadeira ali que é feito na obra. Aqui também outras passagens que aparecem a filosofia brasileira, trabalhando problemas e temas. Aqui um capítulo sobre educação. Né? Educação para quem? Para quê? Então, a gente começa a discutir a filosofia da educação e ao longo do capítulo, em determinado momento, a gente vai falar da questão da educação pública no Brasil, da defesa da educação, e vai trazer a referência aqui, por exemplo, da Nízia Floresta, para falar da educação da mulher, né, do século XIX. Em outro capítulo, onde a gente vai trabalhar os temas da liberdade, em vez de falar só de liberdade, a gente vai trazer um conceito filosófico importante elaborado na América Latina, que tem uma contribuição brasileira significativa, que é o conceito de libertação. Então, a gente vai trabalhar ali o termo liberdades e libertações, e a gente vai trazer algumas referências para debater o conceito de libertação. Uma referência, por exemplo, ao Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que debate o tema da libertação do ponto de vista estético. E quando a gente foi falar do conceito de libertação, aqui tem uma ilustração, né, do Zumbi dos Palmares, e a gente vai trazer depois também, aqui no slide seguinte, a citação que está no meio do capítulo de um texto do Paulo Freire definindo libertação. Então, essa é uma ideia para a gente ir trazendo, né? Abordando problema, traz texto, traz autor. Né? Ainda nesse slide, a gente tem aqui a discussão sobre a Revolução Haitiana, que é uma coisa que a gente quis colocar, né, para chamar a atenção. Pô, o tema da liberdade e das libertações tem a ver também com uma crítica ao colonialismo e à escravidão. Isso é um tema filosófico relevante, que os livros não costumam trabalhar. E ainda aqui, em outros momentos que vai aparecer na reflexão filosófica brasileira, trazendo autores e autoras de outras tradições culturais, né, como as tradições indígenas. Então, aqui a gente tem uma página que vai discutir a questão da territorialidade dos povos indígenas e dos povos tradicionais. Aí tem um trechinho aqui da Eliane Potiguara, tratando de territorialidades, e, como eu tinha dito para vocês, aquele recurso, né, de ferramentas da filosofia, onde a gente traz um texto filosófico mais amplo. Nesse caso, a gente trouxe um texto do Davi Copenau, né, A Queda do Céu, fazendo a crítica ao que ele chama de paixão pela mercadoria das sociedades ocidentais. Já está finalizando, só vou ilustrar mais alguns momentos que vão aparecer os textos, né? Então, aqui, outros 2 capítulos que vão trazer textos mais robustos de filosofia. Um texto do Willem Flusser, né? Tratando aqui um capítulo sobre estética, que vai discutir sobre cultura. É um texto aqui do Flusser, falando o texto A Nossa Embriaguez, que vai fazer um paralelo ali entre as drogas e as artes, né? E um outro texto, um Ferramentas de Filosofia, que a gente deu o título aqui de Saberes da Terra, um texto do Antônio Bispo dos Santos, ou o Nego Bispo, né, que é um pensador, um filósofo, faleceu recentemente, e quilombola, que vai ter uma discussão muito importante, criticando, por exemplo, a noção de desenvolvimento. E, para finalizar, aquela outra sessão que eu tinha falado com vocês, de perfil, né? Que vai dando pouca cara, destaques filosóficos que a gente quer dar na obra. Aqui tem 2 exemplos. Tem outros autores brasileiros e autores brasileiras também. Aqui eu estou trazendo só 2. No caso, a Lélia Gonzalez e o Newton da Costa. Não é?
um capítulo sobre um capítulo que está discutindo aqui sobre a questão do, das festas populares, o capítulo sobre estética. Tem um momento que vai ter um texto da Lélia e vai ter um perfil sobre ela, e um outro capítulo aqui sobre lógica, que vai apresentar também um pouco sobre as lógicas no clássicas, e a gente está com o perfil do Newton da Costa, né? Bom, enfim, acho que eu já falei mais do que eu estava ali previsto. É isso que eu tinha ali para apresentar a traços largos para vocês, que é um pouco da reflexão pessoal que eu fiz e depois do meu engajamento nesse trabalho coletivo, produzindo essa obra didática para ver se dá uma cara ali mais plural à filosofia que é ensinada, né, no Brasil. Então é isso, gente. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder conversar aí melhor. Obrigada, Rodrigo. Nossa Senhora, esse trabalho é muito legal. Isso é muito. Acho que isso aí é a coisa talvez mais importante, eu acho que a gente tem a fazer mesmo na filosofia. Eu também tenho pergunta, mas vou passar para o Paulo. Só uma rapidinha imediata. Ele foi lançado quando? Então, esse livro ele foi publicado em 2024, finalzinho de 24, porque estava no tempo, né, para concorrer ao edital do PNLD. Aí em 2025 ele foi selecionado e agora em 2026 está chegando nas escolas. Que legal. Infelizmente, não no volume que a gente gostaria, porque teve uma mudançazinha na política pública, né? Antes o PNLD ele funcionava assim, né? Cada disciplina escolhia o seu livro, e aí você podia ter. A filosofia vai escolher um livro da editora Moderna, a sociologia, um livro da editora Saraiva. Agora não pode mais. Você tem que comprar o pacote. Então, assim, é a coleção. Então, na área de ciências humanas, tem que ter um acordo entre os professores de filosofia, sociologia, história e geografia, escolher aquela coleção de ciências humanas, onde vai ter o livro de cada uma das áreas. Aí, nisso, acaba que as grandes editoras abocanharam 95% do mercado, né? Nossa, que chato. E aí a editora do Brasil é uma editora média, não estava ali lutando nesses 5%. Então, assim, o livro não vai estar em tantas escolas quanto a gente gostaria, mas vai estar em algumas, né? Tá bom. Vai lá, Paulo. É, primeiro eu gostaria de comentar, eu estava de olho no Robson, porque o Robson sempre levanta a mãozinha, né? Assim que a pessoa acaba, eu falei assim, não, dessa vez eu vou ganhar a corrida, né? E aí eu levantei a mãozinha antes dele. Mas, Rodrigo, eu achei o seguinte: primeiro, o livro é fantástico, né? Realmente um trabalho maravilhoso. Mas eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de que você me esclarecesse, né? Que é o seguinte: primeiro, e um detalhe que eu fiquei impressionado, o tanto de professor de filosofia que tem lá no Colégio Pedro II, hein? É É enorme. impressionante, assim, é um bando grande, né? Eu fiquei assim, até espantado com isso. Agora, eu gostaria que você me explicasse melhor o seguinte, porque você fez uma exposição na primeira parte que parece ser relativa aos fundamentos teóricos do livro, e depois você apresentou alguns detalhes a respeito do livro. Aí eu queria saber o seguinte: esses fundamentos teóricos são resultado de pesquisa sua ou é o resultado de pesquisa da turma toda, né, que elaborou o livro? Isso é uma das coisas. Eu vou fazer logo todas, porque aí depois você me responde, né? Segunda coisa é o seguinte: quando você apresentou o primeiro mapa, né, mostrando assim onde é que estava localizado, que era relevante em filosofia, eu falei, ué, e os Estados Unidos, né? Aí depois você apresentou outro mapa e os Estados Unidos estavam lá, né? Inclusive a Austrália também. Eu gostaria de saber o seguinte: parece que o primeiro mapa se refere por exemplo, a filosofia moderna, né? O que o Uhum. pessoal pensa. E o segundo mapa, filosofia contemporânea. É isso, né? É isso. Ah, É então isso. tá mais claro. Agora, é, com relação à estrutura do livro, eu fiquei preocupado com o seguinte: o livro tem 450 páginas, 24 capítulos, né? Como é que vai ser possível usar isso
no ensino médio, que se ele for só para o ensino médio, são 3 anos. Será que dá para trabalhar esse conteúdo todo nesse período de tempo? São 3 anos, mas eu acho que é assim, talvez seja meio muito. O que você teria a dizer a respeito disso? Só essas as duas questões que eu tinha para colocar. Tá, vou começar por essa última, né? Com relação ao tamanho do livro, isso tem a ver também com uma questão da exigência do edital, do PNLD, né? Você tinha um tamanho mínimo, máximo ali para poder ter, então tinha que ser uma obra mais de 300 páginas mesmo. A gente ainda teve que dar uma comprimida em umas coisas que a gente gostaria de botar mais recurso, não que fosse para usar obrigatoriamente, mas para aumentar o leque de possibilidades, né? De repente, ao invés de usar um texto A, eu uso esse texto B aqui, a gente não pode colocar. Então, aí agora o livro ele é para os 3 anos, né, do ensino médio e assim é meio complicado porque as realidades são muitas, né, no Brasil. Você tem escolas que têm 2 aulas de filosofia, eu acho que daria tranquilamente para trabalhar esse livro e talvez outros. Tem escolas que vão ter uma aula de filosofia só e vai ter uma aula de filosofia só no primeiro ano e no segundo e no terceiro não vai ter. Então vai ter um tempo menor ainda. Aí, para poder tentar abarcar essa diversidade e cumprir com as exigências do edital, a gente tem que fazer uma obra mais com essa quantidade e tentando colocar a maior quantidade possível de áreas da filosofia, né? Incluindo coisas, como eu disse, como o caso da filosofia da educação, que nem apareceu em outros livros didáticos. Mas no caderno para o professor, né, no material do professor, a gente faz algumas sugestões. Você pode abordar isso, juntar esse capítulo com o outro, etc., para poder tentar ajustar a realidade de cada escola. Então, essa é uma questão com relação ao tamanho, né? Com relação aos fundamentos teóricos, o que eu apresentei ali daquela primeira parte, é a pesquisa minha mesmo, do doutorado, uma síntese dessa pesquisa, e alguns desses fundamentos dialogam com os outros autores e as outras autoras do livro, não é? Então, a gente tem, digamos assim, a gente está ali no mesmo universo, mas aquilo que eu apresentei na primeira parte foram elaborações minhas mesmo, que para poder dizer de onde eu estou indo para ter contribuído com essa obra, né? Não, Então, escuta, e esse material está na sua tese de doutorado, então? tá na minha tese, aí tem muito mais coisa lá. Eu tenho que É. publicar essa tese ainda. Pois é, só. O que é que você está Falei para esperando? publicar, não publiquei. É. Tempo, né? Tem jeito de, tem jeito de mandar um PDF dela para nós? Não, tem sim. Posso mandar um PDF lá, tá Ah, tranquilo. não Tá? Aí vou considere tentar. encomendado. Então tá. Eu vou tentar ainda, quer dizer, o Lúcio já me cobrou para ter publicado, entendeu? Ele falou, no ano passado ele falou, você não pode deixar de publicar. Aí passou o ano passado, passou, né? A gente já está em 2026, ainda não consegui, mas me comprometo a tentar até o final do ano publicar, isso que seja uma versão virtual e tal. Mas ela Enfim. está disponível no site? Está Foi o disponível no Unicamp, site da né? Unicamp, é Unicamp. Mas eu Ah, mando ela depois está no tá grupo aí, disponível na Unicamp? está disponível. Mas eu posso mandar no grupo logo depois aqui da reunião, eu baixo e, Ah, e, e mando. beleza. É só porque, assim, estando disponível de algum modo, está publicada, né? É possível qualquer pessoa chegar É, nela, mas é claro, é mais difícil. é mais difícil. Teve gente que já usou algumas coisas, tal, mas a visibilidade é menor mesmo, né? Tem que Uhum. transformar esse livro, de fato. Robson, Então, é quer isso. dizer, você quer responder mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Acho que eu respondi, né? O que a Ruth perguntou, acho que sim. Robson, Sim. Rodrigo, eu sinto sua falta aqui em Belo Horizonte, viu? Apesar de ser um cruzeirense aí, de vez em quando a gente pode passar, tomar uma cervejinha. Quando você passar por aqui, a gente tenta se ver. Primeiro, parabenizar pela obra, né? Que eu também acho, sabe, Rodrigo, que esse trabalho, ele tem uma perspectiva, ele vai ser muito valorizado futuramente. Talvez agora você não vai ver esse reflexo, não. Espera, desculpa te falar isso, 10 anos, porque é assim, sabe? Marlene Chauí não vai ser conhecida em 2, 3, 4 anos, né? Depois ela não vai sair de dentro da faculdade, ou seja, o livro passa a ser usado dentro da universidade, o livro didático de ensino médio
fácil a ser usado. Quer dizer, paciência. Eu vou parabenizar também a editora, porque vocês usaram papel reciclado, isso é importante. Já vejo essa preocupação num bom sentido. Agora, olha bem, espero que você me entenda. Né? Eu te acompanho desde o Irapuru, né? E eu sei da sua dedicação dos livros didáticos, seu espírito crítico de livro didático. Eu tenho um caminhão de elogios e um carrinho de mão, sabe, pequenininho, para poder cutucar. Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente não tem atenção. Então, o problema é o seguinte, que quando você tem tanta coisa boa, eu vou ficar falando muito mais de coisa boa. E se eu falo uma coisa, talvez, que eu vejo como crítica, parece que ela tem maior visibilidade do que as coisas positivas. Então, espero que você entenda isso. Por exemplo, naquela página 34 que você estava, do Newton da Costa, né? Aí eu falei assim, pô, mas que legal, né? Olha, o Newton da Costa, eu já estava vibrando com o livro, até na página 34. Foi quando eu comecei a ficar com a lente mais observadora. Eu estava vibrando muito com o seu livro, né? Quando chegou no Newton da Costa, eu falei assim, li. Quando terminei de ler, eu falei assim, poxa, isso não me instigou, isso não me mexeu comigo para conhecer melhor o Newton da Costa. Ficou uma nota de Google. Então, eu estou querendo te falar que uma nota por mais que você fale, ele foi isso, ele foi aquilo, não sei o quê. Olha, Newton da Costa aqui sendo citado no capítulo que vai entrar na epistemologia, na filosofia agora do conhecimento. E aí acontece que ele foi um grande tal. Poxa, é possível, sabe, de colocar alguma coisa para apimentar, sabe? Fazer, quem? Esse cara fez isso? Esse cara procura alguma coisa. E isso acontece com outros também, tá bom? Não vai colocar, porque no Google eu vou lá e olho o que é Newton da Costa. E tá uma notinha dessas neutras demais. Um livro, ele tem que abrir janela, sabe? O cara tem que ler uma coisa ali e falar assim, espera aí, eu vou pegar uma obra dele aqui, de tal, da Leila, do Ares, sabe? Vou procurar, né? É uma coisa. Mais um probleminha. Eu vou lá na página 39 e vocês falam uma coisa bacana para danar lá, eu gostei. Tem 3 coisas interessantes na página 39. Aí você cita um filme. Esse filme e o tema que vocês têm, né, para ampliar. Eu vou ter que sair aqui do microfone só um instante. Vocês estão me escutando? Para ampliar. Aí você cita um filme. Assim, puxa vida, um filme para ampliar essa parte aqui. Assisti o filme. Rodrigo, você já assistiu esse filme? Waking Life. Eles fazem um filme, depois colocam como se fosse um desenho, sabe? É um filme de 2001. Então, não dá para acompanhar. Eu não tenho coragem de colocar esse filme para os meus alunos. É muito difícil dar aula para o ensino médio de filosofia, sabe? É uma crítica que eu vou falar lá depois. Então, eu fui ver o filme e coloquei assim, poxa, é só diálogo, rápido. Não dá nem para você segurar. Eu podia parar para poder escutar de novo. Então, imagina um filme que tem uma aceleração, eu vou ter que colocar com uma velocidade menor para poder acompanhar. Então, eu só estou falando assim, eu não quis pegar outro filme não, tá? Porque eu não estou com tempo. Só tive 2 semanas para poder ler seu livro. Então, esse filme devia ser verificado. Será que ele traduziu? Será que ele está escrito lá para ampliar? Né? É uma proposta que vocês têm. Ora, para ampliar. Para mim não ampliou nada, deixou mais confuso, complicou tudo. Então, por exemplo, se eu sou um professor, eu cancelo essa parte. Não, gente, esquece isso aí. E não pode ser um livro, não pode ser desse jeito, sabe? Olha, na página 34, achei fantástico lá, que se chama de filosofia prática, sabe? Mas, poxa, é uma citação, deixa eu ver se é a página 34. Daria uma boa discussão. Assim, olha, você não argumenta com qualquer um. Lembra dessa parte? Esqueci o nome do livro do Aristóteles, é Retórica. Está na página 34, acho que é essa mesmo. É a mesma página. Mas vocês não amarram. Poxa, não dá para conversar com qualquer um? Por que não dá para conversar com qualquer um? Aristóteles que está falando isso. Qual é o sentido disso aí?
Aí faltou, para algumas coisas, faltou assim para mim amarrar, sabe? Para vocês amarrarem, para não ficar perdido. Mas eu aproveitaria o texto. Mas, bom, continuo. Na página 249, poxa, eu adorei, né? Adorei. Fiquei curioso para saber, tal. Mais uma vez, sabe quando os pontos não estão bem amarrados? Então, eu tenho ali um filósofo que está falando de termodiversidade, que está tocando em vários assuntos, mas a argumentação fica fragmentada. Eu estou sentindo fragmentações em alguns argumentos, sabe? Para um aluno do ensino médio, eu fui professor há 43 anos, predominantemente de química, mas eu dei aulas de filosofia. Um livro é uma coisa muito séria. Eu recebi, eu achava que sabia fazer, mas eu não consegui fazer um bom livro de química, por exemplo, não. Na página 261, olha bem, desculpa, eu estou sendo chato, tá bom? É aquele carrinho de mão de uma construção em frente a um caminhão de areia e eu só estou com um carrinho ali. Vocês falam assim, vamos fazer um cineclube. Pô, que legal. Você não sabe a trabalheira e quer fazer um cineclube. E do jeito que vocês deixam lá, é a coisa mais simples que tem. Faz uma reuniãozinha aqui agora, cada um faz um curta-metragem, não sei o quê. Meu sobrinho foi para o Canadá para fazer cinema. Ele fez um curta de 3 minutos, fantástico. Ficou 2 anos no Canadá. E o produto principal dele de avaliação foi um videozinho de 3 minutos. Fica uma bagunça. O dia que eu fiz isso no colégio onde eu trabalhei, virou uma comédia, virou palhaçada, sabe? Os meninos brincaram demais, eles estavam aprendendo. Cada um está num estágio diferente na questão estética do que é um filme, do que é um cinema. Cuidado com esse negócio de cineclube, sabe? Eu fiquei preocupado ali. Olha, na página 352, 353, tudo isso para mim é interessante. Colonialismo digital, racismo digital, regulação, algoritmo, mas todas essas partes têm caráter informativo. Eu vejo lá, falo assim, vocês estão colocando coisas fundamentais, né? Fundamentais. Mas instigar, né? Quando você fala lá de regulamentação, precisamos de regulamentar. Eu fiz um curso, fiz um curso no início desse ano pela Unesco chamado de Inteligência Artificial. Rodrigo, que coisa bem feita. Recebi o meu certificado de inteligência artificial, mas é preliminar, você está entendendo? Inteligência artificial na escola. Os caras começam a explicar tudo direitinho. E vocês entram, estou falando de uma forma pejorativa, mas não fique sentido, não. Parece que é um Google, sabe? Parece que é uma informação de jornal. Sabe quando você deixa a notícia? Não, precisamos regular as redes sociais. Espera aí. E o que a Unesco faz? Dá exemplo, dá casos, mostram pessoas que foram discriminadas, sabe? Então, o racismo não vem o racismo assim, olha, nós temos que tomar cuidado com o racismo é isso, é aquilo ali. Não, ele dá um exemplo e você sente pelo exemplo na pele o que é esse tal de racismo digital. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O texto devia ser mais instigativo do que informativo. Eu acho, por exemplo, você citar o filme na página 359, Ela, do Spike Jonze, né? O Spike. Lá, legal, mas vocês fazem uma relação com um período que é Hell da Femme, ou seja, a querela das mulheres, né? Do período do Renascimento. Aí eu fiquei assim, pô, mas o que eu vou fazer a ligação desse filme, que é um cara que se apaixona por uma inteligência artificial, com a manifestação das mulheres querendo aparecer como protagonistas, que é fantástico. Mas aí eu falei assim, como é que eu junto isso aqui? Eu peguei, viro a página para trás, viro a página para frente, não amarrou. Então, eu vou parar por aqui, na página 360, eu acho que precisa de preliminares para discutir inteligência artificial, etc. Tem um punhado de coisa. E quando eu pego lá a concepção pedagógica, as palavras são muito bonitas, sabe? Mas está precisando de uma... O problema... Você sabe que são vários problemas. Começa com o professor, né? O cronograma, o Margot já falou.
Tem colégio que tem filosofia só no primeiro ano, e uma aula por semana. É incrível, né? E outra coisa, qualquer tipo de reunião que tiver entre os professores, usa aula de filosofia, porque para eles filosofia não conta para nada, né? E aí, eu vou terminar só. Eu anotei essas coisinhas aqui, são poucas, mas o aspecto instigativo dos textos que estão lá, que tem mais caráter informativo do que assim me provocar para eu poder, né? Salvador, em novembro, eu estava lá no ano passado, eu sei, acho que eu cheguei a comentar aqui com vocês, e fiquei sabendo que os Estados Unidos tirou a filosofia do ensino. Tirou a filosofia. Não tinha procura, não tinha não sei o que, tiraram a filosofia. Mas o cara, o professor de filosofia estava lá na reunião em Salvador, na reitoria lá, na parte principal. Tinha vários professores da UFMG lá. E aí alguém perguntou, mas e aí, como é que vocês fizeram? Olha, o professor de literatura pegou Frankenstein. Ah, Frankenstein. E pegou e filosofou em cima de literatura, de Frankenstein. Ele pegou o livro Frankenstein e deu uma baita de uma aula. Eu peguei, eu duvidei, sabe, Rodrigo? Eu li Frankenstein agora duas vezes, porque depois que eu li a edição de 1831, me falaram que a edição de 1818 era mais assim, mais pesada, aí eu li duas vezes. Eu estou com 15 páginas de anotações filosóficas sobre Frankenstein. Ou seja, não é tirar água da pedra, não, sabe? Filosofar é um espírito que a gente tem que ter e que precisa dessa motivação, esse emocional. O livro de vocês é fantástico, vai dar o que falar esse livro quando ele for melhor conhecido, porque ele é diverso, os cariocas são diversos, né? A maioria dos autores ali são cariocas, né? Uma vez eu encontrei com o Tiaguinho, você conhece, dá aula no coisa. Eu vou terminar que eu estou falando demais. Mas os cariocas são muito interessantes porque eles atacam para todos os lados e é interessante. E aquele texto que cativa, que tal? Eu, senão vai ficar igual aquele Ariano Suassuna, quando estava perguntando no auditório, numa conferência, quem conhecia a Aires da Marta. Aires da Marta, né? Acho, tô com... Matias Aires. Hã? Matias Aires, quando ele perguntou. Era Matias Aires. Matias Aires, desculpa. Aí um cara levantou a mão, Suassuna ficou numa alegria total. Quando foi ver, o que o cara sabia é que o Matias Aires era o nome da rua onde ele morava lá perto. Ou seja, ouvi falar do Newton da Costa, ouvi falar da Leila, ouvi falar da Nise Floresta, eu ouvi falar. Não, 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 não. Aí é que está o problema, sabe? E aí o texto mais instigativo. Eu não sei se essa é a melhor palavra, não. Mas eu vou falar com você. Eu acho sensacional a obra de vocês. Eu vou te falar, viu? Achei a melhor coisa que eu já vi. Mandei uma cópia para minha filha lá na Bahia. E ela falou assim que tinha uma amiga dela que está no grupo lá dos autores. E ela também achou o livro muito bom. Parabéns, Rodrigo. Ah, beleza. Pô, valeu, Robson. Se você tiver anotado essas observações que você fez ali, você foi falando, eu fui anotando aí, mas se você já tiver isso digitado, quiser mandar, eu agradeço muito, porque até para ir fazendo, né, a revisão do texto, futuramente, se a editora tiver ainda interesse em uma próxima edição, né, uma próxima edição do PNLD participar, a gente vai ter que fazer modificações, e aí dá para poder levar em consideração isso tudo que você foi comentando. Agora, de fato, tem as coisas, acho que dá para poder melhorar, tem outras que, infelizmente, a gente ficou muito amarrado também pelas exigências editoriais, sabe? Às vezes, para poder tentar colocar um texto que instigasse mais, ou que fosse até um pouco mais incisivo, cara, teve vezes que o texto voltou, mas assim, todo recortado, e a gente teve um trabalho danado para falar, não, mas a gente quer afirmar isso daqui, que isso é um problema. Então, e aí fizeram aquela asepsia no texto, sabe? Para deixar o negócio, para não mexer com as suscetibilidades de ninguém. A gente falou, não, mas a gente está querendo.
Então, às vezes, é um pouco também um trabalho difícil de colocar algumas coisas que a gente gostaria, ou até mesmo de alguns exemplos, né? Você estava falando a questão dos exemplos. Quando foi fazer o capítulo sobre estética, foi bem complicado, porque às vezes a gente queria dar o exemplo de uma obra e discorrer sobre ela, né? Usá-la justamente para fazer essa, esse primeiro contato, instigar. Aí aquela obra não podia ser usada por conta de direito autoral, etc. Você tinha feito todo um texto, toda uma reflexão em cima da obra, a obra não pode ser usada. Ou pode até ser usada, mas a editora não ia pagar 20 mil para poder colocar uma imagem no livro. Aí a gente tinha que ou refazer o texto, ou às vezes botar só um link para poder indicar para a pessoa olhar. Porque aí, beleza, botou o link, é acesso público, vai lá. Mas se a obra tivesse lá, a gente não poderia usar. Então, tinha algumas limitações nesse sentido que não corrigem alguns apontamentos que você fez com relação ao caráter, muitas das vezes, mais informativo, que está em algumas partes do livro, mas é só para poder situar também que às vezes a gente querer colocar mais coisas, ou detalhar um pouco mais as atividades, como o caso do Cineclube e outras, né, que a gente poderia apresentar um pouco melhor, chamar atenção para os cuidados. Só que aí, se a gente fizesse isso, a gente só tinha meia página para poder colocar a atividade. Se colocasse uma página inteira, a editora não aceitaria. Então você tem que ir, às vezes, fazendo algumas concessões para tentar colocar, né, as coisas ali que são necessárias, enfim. Mas isso foi um pouco um problema, sobretudo com alguns exemplos, alguns usos de imagens e tal. Volta e meia a coisa voltava. Isso não pode. Putz, agora tem que refazer o negócio todo. Então, beleza, vamos refazer. Enfim, mas aí se você tiver depois, você me manda, cara. Gostei muito das suas observações aí. Que coisa isso da própria editora fazer uma asepsia, né? Porque Pois de é. tudo que o Robson foi falando, algumas coisas eu pensava, mas tem que contar também com a autonomia do professor que vai usar esse material. Eu só realmente dei mais atenção aí quando ele falou que os textos pareciam assépticos mesmo, né? Ele falou, falta uma pimenta a mais. Aí você está dizendo que uma pimenta a mais a editora vai cortar, né? Então, É um trabalho às vezes complicado. delicado, assim, gerou alguns estresses, Aham, mas no final todos sobreviveram. tá certo. Mariana, pode falar. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer, foi muito bacana hoje poder acompanhar. Agora eu não estou conseguindo acompanhar sempre as reuniões, né? Mas hoje, inclusive, eu faltei na aula do doutorado para acompanhar um pouco essa questão sobre o livro, né? Porque atualmente eu estou lecionando aqui na Unemat, no curso de pedagogia, as disciplinas de filosofia da educação 1 e filosofia da educação 2. Então, a gente estuda uma perspectiva bem tradicionalista, né, na filosofia da educação 1, e na filosofia da educação 2 foi onde eu encontrei possíveis caminhos para poder abordar, né, outras formas de conhecimento, para poder cumprir um pouco dessa lacuna de discussões que a gente vem fazendo acerca da filosofia no Brasil. E aí, quando eu tenho acesso a esse livro, né, eu sugeri, inclusive, na reformulação que está aberta aqui do político-pedagógico do curso de filosofia da pedagogia, a sugestão como referência bibliográfica complementar esse livro didático da disciplina. Não sei se vai ser aprovado ou não, né, porque também foi aberto a sugestões, mas a forma que eu encontrei, por exemplo, foi de incluir ele como referência para os alunos acessarem e a gente fazer uma pesquisa prévia de como a filosofia ela começa a ser apresentada por uma outra perspectiva, né? Então, o meu interesse de assistir também atenção hoje no encontro de hoje foi justamente pensar como trazer isso, né? Então, assim, eu quero parabenizar, porque eu acho que todas as considerações foram bem positivas, válidas, né? E mesmo tendo esse caráter informativo, Robson, é interessante, né? Porque a gente começa muitas vezes assim também, né? Então, eu acho que esse momento aqui de encontro, de troca, de devolutivas, é onde a gente tem essa possibilidade de ampliar. E eu achei engraçado quando você fala sobre o Waking Life, o filme, porque eu assisti esse filme há muitos anos atrás. Para mim, na época que eu tinha os meus 20 anos, foi extremamente instigante. Mas a época eu estava uma outra. Então, eu tenho o hábito de incentivar os alunos a assistirem. Só que o que eu ouço deles, professora, isso me deixou confuso. Eu não entendi, foi nada.
E aí eu falo, poxa, talvez sem a orientação de um professor é difícil. A gente poderia assistir como? Através, talvez, pequenos recortes e discussões em sala, né? Mas deixar a critério do aluno, eu percebi que as vezes que eu tentei foram devolutivas frustrantes, assim. Eu falei, poxa, não sentiram aquilo que eu senti, sabe? Então, é válido, né? Eu acho que todas as observações. Mas, para mim, eu encontro de forma muito rica essa possibilidade de poder ofertar esse material rico de possibilidades de autores, né? Inclusive, a gente finalizou ontem algumas apresentações de seminários que tinha Nego Bispo, Beatriz Nascimento. Então, hoje a gente vai começar com a análise do livro didático. Então, calhou muito certinho, assim, a apresentação desse encontro de hoje. Então, estou parabenizando e compartilhando também um pouco dessa minha forma, né, enquanto professora, de estar dando conta também de apresentar essas outras possibilidades, né, mesmo fugindo ali do que está previsto no documento, né? Então, eu encontro caminhos de problematizar a partir dessas outras referências e buscas de seminários, e o livro didático, ele entrou como uma ferramenta pedagógica para eu lecionar também. É isso, muito grata. Valeu, obrigado, Mariana. Vai, bom saber aí. Tomara que a sua sugestão seja catada aí. Ia ser bacana, assim. A gente. Qualquer Depois eu novidade, eu te. aviso. Então tá. Porque isso ocorre, né? Igual o Robson tinha comentado também, às vezes o livro, apesar de ser para o público do ensino médio, pode entrar no ensino superior, sobretudo nessas disciplinas introdutórias, tal. Eu sei que na Unicamp a galera chegou a usar também na Faculdade de Educação lá da Unicamp para poder trabalhar, e teve uma receptividade legal, assim, por parte das estudantes, dos estudantes lá também, né? Vamos ver até onde que vai aí essa repercussão, né? É muito legal ver ele começando a ser usado assim mesmo, né? Eu queria, bom, o Luiz levantou a mão também. Deixa eu fazer uma pergunta agora, que acho que nosso tempo também já está indo embora. É, como você está partindo de toda essa problematização sobre o currículo, eu fico pensando que isso faz a gente pensar nos nossos currículos mesmo, das graduações em filosofia. Aí dá uma angústia, né, pensar que a gente está inserido em cursos de graduação que continuam seguindo aquela outra lógica e tudo mais que você tão bem criticou aí no início, né, dentro da sua tese e tudo mais. Esse trabalho consegue influenciar alguma coisa no currículo da filosofia da UFMT? Consegue porque eu fui coordenador, né? Ah, tá. Mas de modo formal você Então, conseguiu fazer alterações assim. Legal. não, consegui. É porque, no caso, antes da gente escrever o livro, mas eu já tinha feito a tese, a gente passou por uma reforma curricular aqui na UFMT, que foi 2022 ali, né, para ser implementada em 2023. Na época eu estava na coordenação da graduação. E a gente já vinha uma discussão há muito mais tempo para poder reformar o currículo, e calhou de fazer essa reforma por conta de exigências legais. Houve uma mudança na legislação da licenciatura e uma mudança também na legislação de todas as graduações, que foi a inclusão da extensão, né? Sim. Então a gente aproveitou esse momento, a gente já tinha uma crítica acumulada, o nosso departamento também, ele mudou bastante, assim, né? Entraram pessoas com outras perspectivas, não necessariamente com as mesmas que eu sigo, mas deu uma diversificada legal, assim, no departamento. No nosso caso, somos pequenos, mas, a grosso modo, poderia te dizer que aqui tem as três grandes vertentes, assim, de pensamento filosófico, talvez no Brasil, uma vertente mais analítica, uma vertente mais histórica e uma vertente decolonial. Então, a gente tem de tudo aqui, né? Então, isso daí eu acho que também ajudou, e a gente conseguiu fazer algumas mudanças, né? Dentre essas mudanças, a inclusão da disciplina de filosofia brasileira como disciplina obrigatória, né? Mas o que eu vejo nesse trabalho desse livro e também da problematização que você fez antes é mais do que ter as disciplinas, mas, por exemplo, a coisa bem explícita, né? Trabalhar a modernidade junto com a colonialidade. E Ah, isso sim. entra no cerne mesmo do É, que é um currículo da história da filosofia moderna, né? é. Então, isso, conseguir realmente introduzir essas temáticas nessas disciplinas que são consideradas canônicas, clássicas, é muito legal. É. Porque, por É, exemplo,
a FAGE tem um amor ao clássico, né? Praticamente tudo que tem de diferente lá são nas minhas disciplinas, que é a filosofia no Brasil, filosofia e literatura, de vez em quando filosofia feminista, principalmente na pós. Quer dizer, mas isso é só um adereço quase, é periférico, né? Dentro do currículo. Muito dificilmente se conseguiria fazer mudanças realmente estruturais no que é considerado o núcleo do curso e tal. Mas aqui até que teve, sabe? Assim, pelo menos alguns professores, né? Eu lembro de um colega nosso aqui, o Adriano, que trabalha, que teve toda a formação, trabalha, estuda Hegel e tal. Então, ele que costuma dar as disciplinas de filosofia moderna, 2, que aí trabalha. Aí, quando ele vai dar moderna 2, ele estava introduzindo, colocando um pouco Tobias Barreto, entendeu? Fazia referência a Tobias Barreto, ou falava da Mary Wollstonecraft, para poder fazer Legal. as críticas, né? A Anísia, então também a Anísia Floresta. Então, assim, vai colocando ali, né? Uhum. Um pouco. Eu acho que tá, pelo menos aqui, eu sinto que a gente tá num momento legal e, claro, tem muita liberdade também, né? Por não sermos tão antigos. Então, a gente tem uma Sim, liberdade, assim. o Então, curso mais novo, né? tem 25 Legal. anos, não é tão novinho, mas também não é tão antigo. Então a gente consegue Uhum. inserir. Aí deu para fazer algumas coisas. E que vai repercutindo depois, né? Quando a gente vê nos temas de monografia, já vai aparecendo uma diversidade filosófica maior na pós-graduação. A própria Mariana, né? Um exemplo de trabalhando o Oswald de Andrade e tal, aqui no Uhum. doutorado. Aí uma outra aluna que eu tenho orientado, trabalhando feminismo negro brasileiro, sabe? Então vão Uhum. aparecendo um pouco assim. Depois de alguns anos aí, as coisas vão surgindo. Legal. Vamos lá, a gente tem praticamente 10 minutos, né? O Luiz Eduardo e Daniel. Pode falar, Luiz. A minha questão é rápida, né? Primeiro, eu parabenizo pelo trabalho, né? Eu me formei no ensino médio em 2021, então é recente, então não sei mais ou menos como é a aderência, né, por parte do público mais jovem em relação à filosofia. E eu percebi assim um material muito informativo do ponto de vista, eu achei atrativo assim, até para mim hoje. Cores, forma de passar o conteúdo. Então, muitas vezes, assim como o Alves falou, em questão de instigar, mas muitas vezes só o texto informativo para um jovem, ele já traz uma nova, digamos, uma luz. Por exemplo, eu me apaixonei por Aristóteles, questão de justiça, porque um professor meu, uma certa vez, perguntou o que era justiça para mim. Eu dei uma resposta boba, ele me corrigiu e disse: justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Aquilo ficou plantado assim na minha cabeça durante até hoje, né? Porque é o que a gente estuda hoje. Então, e outra coisa que eu ia falar é só se poderia mandar novamente o livro, que eu entrei no grupo recentemente. E é isso, eu acho que ficou bem atrativo. As questões de mérito, assim, eu não li o livro, então não poderia dar minhas contribuições nesse sentido. E espero que tenha sucesso aí. Parabéns pela amplitude, né? Porque muita gente não sabe que até o próprio cristianismo, a essência dele é africana, né? Então você tem autores como teólogos como Agostinho, que é da atual Argélia, né? E vocês fizeram questão de colocar ali que ele é africano, sim, assim como grandes autores aqui da América do Sul, que muitas vezes a gente não faz nem ideia, né? Porque eu mesmo no meu ensino médio não fazia ideia de quase nenhum autor brasileiro. Então, parabéns por trazer essa perspectiva. Beleza, pô, valeu, Luiz. Obrigado. Depois eu mando lá novamente, replico a mensagem lá do livro, lá no grupo também. Pode deixar. Valeu. Daniel, você desistiu? Sua mãozinha sumiu? Ah, por causa do tempo, Marília. Não, Vocês dá tempo? pode falar, vai lá. Vocês me escutam bem, né? Sim. Gente, primeiro assim, parabenizar o Rodrigo, né? O tema muito bom, muito instigante. Eu gostei bastante. É uma dúvida breve, né? Porque assim, pegando o gancho do que o Robson falou, né? Sobre o Frankenstein, né? A leitura filosófica do Frankenstein tem umas obras, né? Que trabalham
romance da Mary Shelley de uma perspectiva filosófica mesmo, né? E é um assunto, assim, do meu interesse, porque eu tenho, na verdade, uma suspeita, né? Uma hipótese que até ali mais ou menos o século XIX, né? Não é que não tenha, né? O trabalho do Margutti, do Lúcio, trazem isso à tona, né? De resgatar sistemas, né? Tratados filosóficos aqui produzidos no Brasil. Mas é uma coisa que me chama a atenção, assim, que até ali o século XIX, mais ou menos, existe uma cobrança muito forte, né? Que os romances, eles têm um teor, têm um diálogo filosófico, né? O Machado, na crítica que ele escreve, né? A Nova Geração, que ele vai entrar na polêmica com o Silvio Romero, o primeiro parágrafo, né? Ele já abre criticando as ideias filosóficas, né? Dessa nova geração, a filiação filosófica. E algumas críticas, assim, também, quando sai o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de contemporâneos dele, vai ficar aquela inquietação, né? O que é isso, né? Que diabo é isso que esse homem fez? Isso é um romance? Isso é um livro de filosofia? O que é, né? Então, assim, me parece que o veio filosófico, né, ele escoa ali até o século XIX, ou mais posteriormente, né, tá o caso da Clarice, mas até essa data aqui no Brasil, dessa perspectiva do romance. E aí eu queria saber, Rodrigo, se você trabalha, né, isso no livro, porque você falou das outras formas, né, que você trabalha também a carta, né, o aforismo, que eu achei muito legal. Aqui na UEMA, eu tenho o departamento é mais novo que o seu, né? A gente tem 10 anos aqui, mais ou menos. E eu tenho um projeto de extensão com um grupo de estudos que a gente tem 3 linhas de pesquisa, né? Que a gente desenvolve. A primeira, a gente trabalha os filósofos da tradição, só que de uma perspectiva diferente dos textos do tratado e do sistema. Então, a gente lê as cartas, a gente lê os diálogos, a gente lê romance, né? Aforismo desses autores. Na segunda linha de pesquisa, a gente trabalha a filosofia oriental, né? Filosofia chinesa, filosofia africana, filosofia egípcia, né? A gente acabou de ler um livro de um vizir ali, mais ou menos do milênio terceiro, né? Antes de Cristo, Ptahotep. E a terceira linha de pesquisa, a gente trabalha com filosofia latino-americana brasileira e com o conceito do literato filósofo, né? E aí eu ganhei um presente aqui do coordenador do curso, que a gente também passou por uma reforma de currículo, e vamos ter a disciplina de filosofia da literatura, né? E aí ele me deu essa disciplina, eu estou morto de feliz aqui. Então eu queria saber se você também, no seu livro contempla, né, nas suas pesquisas, você tem interesse nessa área, né, da relação da filosofia com os textos propriamente literários, né? E te parabenizar, viu, cara? Gostei muito. Gostei bastante. Parabéns. Valeu, Daniel. Com relação ao livro didático, a gente traz algumas referências, né? Assim, mas agora que você falou, uma coisa que a gente poderia ter feito e não fez era, inclusive, indicar o romance como um estilo literário para a filosofia. Naquela relação, a gente colocou 7 estilos, pode, numa outra edição, talvez pensar o romance, porque a gente tem, de fato, obras, tanto aquelas que são consideradas literatura, que a gente lê do ponto de vista filosófico, quanto obras escritas por filósofos que são romances, né? Também, então, daria para poder colocar. Vou até levar isso aí como uma sugestão depois para poder ser trabalhado, não é? E do meu ponto de vista pessoal, é uma área que me interessa, assim, não tanto. Agora, eu tenho um interesse muito diletante, né, sobre as obras literárias e a filosofia. Eu não tenho um estudo sistemático. Isso quem faz aqui na UFMT é o Alessio. Aí, como ele já faz, eu vou continuar no meu diletantismo. Aí, de vez em quando, eu vou trabalhar. Mas a gente trabalha, do ponto de vista prático, no PIBID. Eu coordeno o PIBID aqui, que é um PIBID interdisciplinar, filosofia e ciências sociais, e a gente tem uma atividade que é um círculo de cultura. O círculo de cultura é uma ideia muito simples, tem uma inspiração freiriana, obviamente, uma ideia muito simples de escolher um texto, ler na íntegra esse texto e discuti-lo com os estudantes do ensino médio, né? Num horário extra classe e tal, e a gente está na terceira edição do círculo. Das 3 edições, 2 a gente trabalhou com obras literárias. Uma foi O Alienista, do Machado de Assis,
E a outra que a gente está terminando agora é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Então a gente toma essas obras como gancho para poder discutir literatura e filosofia, né? À medida que a gente vai discutindo com os alunos, seja os alunos mesmo, já colocam algumas questões de teor filosófico, quando eles não colocam, a gente vai lá e coloca para poder discutir, né? E tem sido um trabalho bem legal, assim, um grupo pequeno, né? É um horário extra classe, um sábado de manhã, então, né, tem toda essa questão que às vezes é um dificultador, mas quem está lá vai de maneira muito engajada, né? E faz uma discussão, tem feito discussões muito boas, assim. Então a gente tem tomado um pouco do ponto de vista mais prático, essas iniciativas, né? De utilizar a literatura e trabalhar os aspectos literários e filosóficos em ações como essas do PIBID, ou de maneira mais pincelada quando eu faço alguma coisa na graduação, mas de maneira menos sistemática do que eu gostaria, né? Infelizmente, a gente ainda não tem uma disciplina assim, filosofia e literatura aqui, mas a gente já fez algumas coisas a nível de extensão. Eu falei das dificuldades na FAGE, mas eu tenho essa disciplina também, desde 2017. Vamos lá. Gente, o plano nosso aqui é sempre durar de 1h30 a 2 horas, né? E a gente já chegou a 2 horas. Uma coisa que me chama atenção é, escutando vocês, está no Mato Grosso, no Ceará, na Paraíba, o Luiz, quer dizer, me parece que essa coisa não canônica no Brasil aparece com muita força nos locais não canônicos também, né? A gente tem que ficar. A gente, aqui nesse núcleozinho, Rio, São Paulo e Minas, me parece que às vezes é mais difícil de enxergar a diferença. Essa é a vantagem de estar na periferia da periferia. Exatamente. Tá bom, gente, muito obrigada. Mês que vem a gente se vê. Daqui a pouco eu coloco lá de novo a questão sobre como vai ser a próxima reunião, mas já existe uma possibilidade, talvez já esteja definido. Depois eu coloco lá para vocês. Valeu, Rodrigo. Tá bom, e valeu, gente. sucesso para esse Até material Tchau, incrível. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde.